família! Que bom que estamos juntos. Um feliz domingo para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre educação, né? Educadores do coração. Nós ficamos aqui nessa parte em que o Walter Barcelos vai falar dos fracassos na educação e cita um psicólogo, Pierre Weil, no livro A Criança, o Lar e a Escola. E ele diz o seguinte: no mundo inteiro está se passando um fenômeno muito sério e cujas consequências ainda não podem ser avaliadas inteiramente. O da transmissão progressiva dos poderes dos pais e da família para os mestres e a escola. Todas as experiências educacionais no sentido de substituir a família por internatos, cidades de crianças ou lares artificiais em pavilhões fracassaram, pois a família se revelou fator indispensável à educação da criança e, sobretudo, à sua estabilidade emocional. Veja que eu dei ênfase em algumas palavras, nós vamos dar foco nelas, nessa análise. Esse livro, ele foi editado em 1979. Então, veja que ele observou um processo que estava em andamento e a gente pode dizer que já passados aí mais de 30 anos, né? Muita coisa mudou e a gente já tem produções a respeito disso. Ele continua aqui. O campo do sentimento, elemento básico da personalidade, precisa ser muito cuidado no lar, conforme o escritor espiritual Irmão X, no livro Luz no Lar, na lição 34, Resposta do Além. Agora é o Irmão X falando. Em cada cidade do mundo pode haver um pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Então veja aqui, o Irmão X, nessa obra psicografada por Chico, ele coloca a mesma expressão, substituir a família, substituir os pais. Em quê? No aspecto educativo. Porque ele fala aqui que o psicólogo falou, fracassaram todas as tentativas de transferir para outros a tarefa que compete aos pais de educar, fracassou, principalmente, veja bem, na estabilidade emocional. E aí é quando o Irmão X fala, na esfera educativa do coração. Então, estamos falando de uma educação moral, de uma educação afetiva, que envolve as emoções, que envolvem sentimentos. Então, nós estamos falando de algo que nessa transferência, os pais que não querem assumir sua responsabilidade. Veja que ao transferir, de certa forma a gente vai ter que problematizar isso. Porque não é transferir porque eu não quero ter filhos, porque eu não gosto dos meus filhos. Calma com isso. Ele segue aqui. A gente vai terminar o capítulo e problematizar. No campo da educação dos sentimentos e do caráter, então nós estamos falando disso. No período infantil dos filhos, idade, vamos contar aí, até os 7 anos, os pais são os grandes mestres do coração. Seja com seu bom ou mau comportamento, pois tudo serão lições que ficarão gravadas em sua memória mental. Então, outro aspecto, que é
que eu já ouvi de muita gente, inclusive eu vi em centro espírita, pessoas falando de que a criança não lembra de nada, a criança é pequenininha, ela não lembra de nada que aconteceu com ela, e então não tem problema se bater nela. Lamentável ouvir isso, nós vamos falar sobre isso, tá? Existe o registro e isso interfere, inclusive, no desenvolvimento cerebral das crianças. Colocar a criança sob medo e estresse interfere no seu desenvolvimento. Então, estamos falando de uma memória mental, um registro que vai ficar no espírito, um registro que vai ficar no seu campo emocional, psicológico. Por isso que a psicologia vai falar em trauma e ela vai... O que ela falava muitas décadas atrás, nós temos hoje, com o estudo do desenvolvimento do cérebro, uma confirmação de que é preciso educar, e educar é exatamente uma educação moral, dos sentimentos, da transformação do caráter. A criança traz seus caracteres, ela tem uma personalidade ali, a gente vai chamar também de temperamentos, ela apresenta temperamentos. Os estudos sobre os temperamentos é um estudo de constatação. A pessoa tem o temperamento tal, mas a gente vai ver que nós temos todos os temperamentos, né, os que já são classificados aqui, até na programação neurolinguística, não na programação neurolinguística fala de temperamentos, não. É porque acabei de ouvir o estudo da Isa Minatel, que é uma pedagoga, e ela fez uma relação entre os temperamentos, que foi algo que ela estudou, com a programação neurolinguística. Não foi isso. Mas o que são esses temperamentos? Um modo da gente agir. E nós somos espíritos imortais com uma série de reencarnações na nossa bagagem. Nós temos essas características e nós precisamos transformar. Os pais vão poder influenciar as crianças nessa fase que ele chama de período infantil, em que ela é bastante maleável, seu cérebro está em formação, ela aprende tudo de uma forma intensa. Então, nós precisamos ali agir e tudo que nós fizermos, ela vai absorver e vai ficar registrado. Ela pode não ter a lembrança, recuperar, né, a memória e falar, quando eu tinha 3 anos aconteceu isso, mas ela sente, ela tem o registro daquilo que aconteceu com ela, que se foi bom, se foi ruim, agradável, desagradável, nesse sentido. A criatura humana é cérebro e coração, ou seja, é inteligência e emoção. Nesse modo, não é somente o intelecto que deverá ser trabalhado. Por isso que agora nós vamos voltar na fala do psicólogo, quando os pais substituíram, né, a educação pela escola, pelos mestres. Porque não é apenas a instrução. Educação não se limita à instrução, e Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Veja que é muito mais, né? São valores do coração, iniciando-se o mais cedo possível na fase infantil, no ambiente familiar. Vamos agora entender como que se deu esse processo. O psicólogo Pierval, ele fala desse processo que era progressivo, cada vez mais as crianças sendo colocadas nas escolas, para que as escolas cuidassem da educação delas. E os pais se eximiam disso. Existe um estudo, Philippe Arrier, desculpa. História Social da Criança e da Família, esse livro muito importante para quem estuda essa história da criança. A criança foi uma invenção. Por incrível que pareça,
né, gente? Como assim a criança foi inventada, né? A gente nasce criança, né? Mas é o conceito de criança. Se entendia a criança como um adulto em miniatura. Não havia um cuidado especial, diferenciado, entendendo que aquele ser estava em desenvolvimento. Era preciso cuidar para que ele sobrevivesse, mas muitas vezes esse cuidado era atribuído a amas de leite. Mulheres que tinham também os seus próprios filhos e amamentavam filhos de outras mulheres, aquelas que tinham dinheiro para pagar. Veja que não havia uma preocupação se as crianças morriam. E morriam muitas. Por isso, a morte de uma criança não tinha grande impacto, porque isso já era praticamente esperado que poucas crianças sobrevivessem. As condições de higiene naquela época, os cuidados eram, né, precários. O que aconteceu? Com a evolução da medicina e também com o surgimento da psicanálise, porque Freud era um médico, neurologista, e ele começa a estudar os processos inconscientes, a fala, as histéricas, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas por que eu estou citando isso? Porque justamente quando eles começam a entrar em cena, eles entram na família. Então, a medicina e a psicanálise elas entram na família buscando regular a vida familiar. E uma das coisas que acontece é que a mulher passa a ficar no lar cuidando da família e ela passa a cuidar das crianças. As crianças agora passam a ser amamentadas e têm mais chance de sobreviver. As crianças também, a gente vai pensar na época da Revolução Industrial, durante e pós-guerra, as crianças acabavam ficando órfãos porque os pais iam lutar na guerra, morriam, muitos morreram. As mães, durante esse período, tinham que sustentar, né? Tinham que trabalhar, sustentar. Então, elas ingressam no mercado de trabalho, geralmente as fábricas. Então, crianças começam a trabalhar. E as mulheres, as mães, nas fábricas, que não tinha leis trabalhistas, era uma exploração só, condições péssimas também. Então, as mulheres, né, e as crianças ficavam doentes. Veja que havia a necessidade desse trabalho. As escolas, o que elas faziam? Elas recebiam as crianças para prepará-las para serem operários da fábrica. Por isso que elas têm uniforme, elas têm a sirene apitando, igual a fábrica, né? Da hora de entrar na sala, a hora de ir para o recreio, então, o intervalo, a hora de regressar, a hora de terminar, né? O expediente, terminou ali o período da aula, liberadas. Então, você tem um apito da fábrica, o apito da escola, todas uniformizadas. Então, um ritual, todo ele voltado, e as disciplinas ensinadas para as crianças aprenderem também aquilo que ia ser útil no trabalho nas fábricas. Nós temos, principalmente a partir da década de 70, por isso que ele escreve em 79, no Brasil, a gente vai ter, aqui o Pierre Weil não é brasileiro, mas ele está falando de uma situação que está se dando ali na Europa, América do Norte, mas também no Brasil começa a ocorrer, que nós temos um marco que é a lei que permite o divórcio. E a mulher
precisa entrar no mercado de trabalho. Dessa vez, porque ela se separa, precisa cuidar, trabalhar para ter o seu sustento, cuidar dos filhos. E ela fica esse impasse. Agora que eu preciso sair de casa para trabalhar, ela começa a acumular essas jornadas, né? De trabalhar em casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, tal. Veja que as escolas começam a aumentar seus períodos, né? Então, você tem a escolaridade, as creches e período integral, porque senão as crianças eram também encaminhadas para os avós, né? Essas famílias, você tem uma rede de apoio, os familiares, tios, né? As famílias viviam juntas, geralmente, então todo mundo cuidava de todo mundo. Mas depois que começou a fragmentar, os casais viverem sozinhos, então você tem pequenos núcleos familiares, não tem mais avó e vô ali, não tem todo mundo ali compartilhando o terreno, as mesmas casas. Essa realidade toda foi mudando, né? O panorama, a sociedade, né? A sociedade capitalista ali tem que trabalhar para consumir. Tudo isso afetou o relacionamento e principalmente o relacionamento nas famílias. Essas crianças passaram a ir para a escola e ali sendo delegado cuidado. Vai ter que cuidar dela período integral, porque eu estou trabalhando. E cuidar dela período integral tudo que ela fizer, vocês vão ter que dar um jeito, vocês vão ter que educar. E a educação escolar passou a haver uma demanda para ser uma educação mais ampla. E a escola não dá conta. Veja que numa sala de aula, 15 alunos, 20 alunos, 30 alunos. A gente está aqui numa realidade agora de pandemia, com os filhos estudando em casa, né, remotamente. A gente percebe que, né, é difícil. O professor tem que dar atenção para várias crianças ao mesmo tempo, né? Tem que explicar e dar para outro. E cada criança tem sua demanda. A gente vê como é difícil. A realidade ali é outra. Então, não podemos delegar. E é esse o ponto principal. Se a gente está esperando da escola, dos professores, uma instrução, é isso que a gente tem que esperar. É o trabalho deles. Veja que hoje em dia existe o trabalho das escolas, né, um preparo dos professores para o que se chama de educação emocional. Um investimento que esses professores estão fazendo, as escolas estão fazendo, para poder também acolher essas crianças com as suas demandas de ordem emocional. Conflito que essas crianças apresentam na escola, de relacionamento, a gente ouve falar de bullying. Então, existe a necessidade para ajudar a criança nesses processos, mas para ajudar como parceiros. Nós somos parceiros, assim como os evangelizadores são parceiros, colaboram com os pais. Eles não podem substituir. Então, essa é a grande palavra ali, que a gente vai enfatizar, né? Não pode haver a troca, a substituição. E isso estava ocorrendo e é o que está sendo chamado de terceirização. Esse médico pediatra, José Martins Filho, tratou desse assunto nessa obra e outras sobre a criança terceirizada. A criança que é terceirizada, né? Você terceiriza o trabalho que você não faz, você paga para alguém fazer por você. E nós estamos pagando para a escola para fazer aquilo que é nossa competência, nosso compromisso, nosso dever. A gente já estudou. A gente já viu na questão 582 do Livro dos Espíritos e tantas outras mensagens dos mentores espirituais ressaltando essa necessidade. E ainda nós vamos ler bastante sobre isso. Emmanuel também vai falar na questão 110 do livro Consolador, que é a missão educadora do lar.
A escola, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. As bases para a transformação, o que vai de fato afetar e transformar a criança ainda nessas fases iniciais do seu desenvolvimento, em que ela está suscetível a essas influências. Nós vamos precisar influenciar positivamente, transmitir nossos exemplos, nossos valores, para que ela não carregue adiante os vícios que ela já traz de bagagem de muitas outras existências ali, outras experiências reencarnatórias. Então, veja que nós podemos colocar as crianças para outras pessoas tomarem conta? Podemos. Nós precisamos, muitas vezes. Então, não é uma questão de entregar para o outro fazer por mim. Ah, porque eu não tenho competência, ou então porque eu não gosto da criança. Não é isso. A gente reconhece a necessidade, né? Nós, mulheres, que precisamos trabalhar, muitas vezes não estamos ali presentes para cuidar dos nossos filhos, mas quando estivermos com eles, esses valores serem transmitidos, esses valores serem trabalhados, e principalmente nos primeiros anos de vida, nos 3, 4 primeiros anos de vida da criança, a gente realmente precisa cuidar para que aquele serzinho receba as influências, porque ali nós temos essa memória, esse registro, é quando ela vai de fato absorver. Tem o desenvolvimento da linguagem, tem o desenvolvimento motor, mas tem o desenvolvimento cerebral, em que ela está expandindo, né? Todas essas aquisições ela está tendo e isso está se processando nela. Então, precisamos ali fazer um trabalho e, vou dizer, né? Esse trabalho de educação moral, a gente pode até chamar de uma evangelização. Quem vai fazer a evangelização são os pais, os familiares, os responsáveis pela criança. A evangelização desse espírito, assim como nós temos que fazer a nossa própria evangelização. Então, essa é uma grande advertência que não é para colocar culpa em ninguém, é para a gente perceber que a nossa responsabilidade, ela, como responsabilidade, nós vamos responder pelos nossos atos. E, então, de modo que a gente não vai poder delegar para o outro, terceirizar essa educação. Nós podemos terceirizar cuidados, a instrução, nós podemos dividir os encontros com essa criança, esse processo todo de educação com outras pessoas. Nós podemos dividir. Essa criança deve circular na casa dos avós, nas casas dos tios, nas casas dos pais, né, se forem pais separados, a guarda conjunta ou compartilhada é ótimo para isso. Então, exatamente essa criança pode e deve circular na escola e com os amiguinhos, na casa dos amigos, em parques, praças, lugares de interação. Ela vai aprender, passar por experiências, mas no momento de educação, no momento de interação, aquelas horinhas que nós temos ali de contato com ela, nós vamos precisar transmitir para ela todos esses valores do espírito. Nós vamos precisar falar sobre as virtudes, nós vamos trabalhar sobre isso, nós vamos falar sobre essas virtudes, essas qualidades, que valores são esses. Mas agora é para que tenhamos consciência de que esse processo tem se dado. Nós precisamos estar atentos para isso. Não é deixar que o outro faça aquilo que nos compete,
Vamos começar a assumir, desde já, aquilo que é a nossa obrigação, nosso dever. Vamos lá, vamos organizar o nosso horário, nossa agenda, vamos colocar ali algumas horinhas, vamos buscar interagir com as nossas crianças e transmitir para elas aqueles valores que vão transformá-la no que o Evangelho segundo o Espiritismo vai chamar de homem de bem. Isso é uma conquista de futuro, mas a gente tem que começar agora. Espero que todos possam fazer essa reflexão. Se tiverem questões, podem deixar. Se achar o assunto importante, compartilhe com outras pessoas da família, amigos. Quem quiser, se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo encontro com Jesus no coração, abençoando essas nossas intenções.